Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão do Evangelho diário. O Evangelho de hoje continua sendo tirado de São João, agora capítulo 7, versículos do 40 ao versículo 52. Meus amados irmãos, nós estamos aí dentro daquele contexto, daquele bloco das revelações na festa de Sukkot, na festa das tendas, uma festa judaica. Como Jesus era de descendência judaica, eu falo da parte humana de Cristo, Jesus participava das festas. E na festa de Sukkot, na festa das tendas, Jesus faz alguns discursos, algumas revelações. E no Evangelho de hoje, um pouquinho antes do início dos versículos que hoje a igreja coloca para a nossa meditação, no versículo 37, Jesus vai dizer assim, João revela: no último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. E aqui Jesus faz a promessa do Espírito Santo para aqueles que creem em Jesus, aqueles que acreditarem em Jesus. E é a partir daí que começa a discussão a respeito da origem de Jesus no Evangelho de hoje. Versículo 40 diz assim: alguns entre a multidão, ouvindo estas palavras que eu acabei de mencionar, diziam: esse é verdadeiramente o profeta. O profeta, não é um profeta, é o profeta, se tratando do Messias que deveria vir. Diziam outros: é esse o Cristo. Mas alguns diziam: porventura pode o Cristo vir da Galileia? Eles que se achavam conhecedores das Escrituras, achavam que a origem de Jesus era exatamente Galileu, ou seja, nascido na Galileia, quando na verdade Jesus nasceu na Judéia. Porém, desceu para a Galileia para ali crescer, para que se cumprisse a Escritura. Galileu será chamado, ou ele será chamado Galileu, como diz o evangelista São Mateus. A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém. Então, as promessas, as Escrituras, os textos messiânicos do Antigo Testamento anunciava que o Messias deveria nascer em Belém. E tu, Belém, terra de Judá, ou seja, a cidade do grande rei Davi. Aqui ele continua: a cidade de onde era Davi. Produziu-se uma cisão, uma divisão entre o povo por sua causa, pela causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus e lhes perguntaram por que, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim, com tanta autoridade. Jesus tinha autoridade no falar. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Olha, os fariseus diziam que aqueles que acreditavam em Jesus, que criam, que davam crédito às palavras de Jesus, estavam sendo enganados por Jesus. Ou seja, eles apresentavam Jesus como um charlatão, como um impostor, como, podemos dizer, um herege que estava implantando uma nova doutrina, uma nova religião. Só que, veja o que diz a partir do versículo 48. Alguns dos chefes ou alguém dos fariseus, por acaso creram nele? Eles perguntam: vocês acham que alguém dos fariseus ou alguém dos chefes dos fariseus acreditariam nesse charlatão? Eles estavam dizendo: só acredita nele quem não crê, ou melhor, quem não conhece as Escrituras. Só que, meus irmãos,
As palavras de Jesus, como diz o autor da carta aos Hebreus, é espírito e vida. Ela penetra no mais profundo do nosso ser. Ela vai no mais íntimo do nosso ser. Como diz o autor da carta aos Hebreus, penetrando entre medulas e ligações e ligamentos. Ela vai ao mais profundo de nós. E foi isso que aconteceu com um fariseu. Veja o que é dito a partir do versículo 49. Mas este povo que não conhece a lei são uns malditos. Eles disseram, porque se o povo não conhece a lei, o povo vai acreditar em qualquer impostor. Só que no versículo 50 vai dizer, Nicodemos, um deles, um dos chefes, o que anteriormente viera a Jesus, ou seja, João capítulo 3, aquele Nicodemos que foi falar com Jesus durante a noite e disse, é possível um homem já velho nascer de novo? E Jesus explica tudo aquilo que nós já sabemos. Disse aos fariseus, acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Aí veja, Nicodemos aqui já revela, de forma indireta a sua admiração por Jesus. Aqui Nicodemos já revela que ele vê Jesus como alguém verdadeiro, alguém que de fato está ensinando a verdade e não como um impostor. Só que os fariseus, cheios de ódio contra Jesus, cheios de inveja contra Jesus, dizem assim a respeito de Nicodemos, ou melhor, dizem a Nicodemos. Responderam-lhe, és também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Ou seja, eles se colocam como os experts nas escrituras, quando na verdade eles não compreenderam nada. Porque se você vê Mateus vai revelando os passo a passo do Messias. O Messias nasceu em Judá, sim, mas por uma providência divina ele desce para a Galileia. Por quê? Porque está escrito, ele será chamado Nazareno. Ele desce para Nazaré, ele desce porque ele deverá ser chamado Nazareno. Mas isso está oculto no coração dos fariseus, porque os fariseus são orgulhosos de coração. É o povo que o profeta Isaías chamou de povo de cabeça dura. É o povo que o próprio Deus disse a Moisés, este povo é de coração duro, é de dura cerviz. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos compreender que não basta ter o texto bíblico nas mãos, mas é preciso estar movido, é preciso estar inspirado, é preciso estar cheio do mesmo Espírito que escreveu, ou melhor, que inspirou esses textos. Porque senão, do contrário, nós iremos fazer o que fizeram os fariseus. Mesmo tão conhecedores das leis, prenderam Jesus e mataram Jesus. Quando, na verdade, eles deveriam ser os primeiros a crer que Jesus era o Messias. Deus abençoe você. E até amanhã, se Deus quiser. E por isso, peçamos a Jesus a graça do seu Espírito. Porque um dos maiores fariseus que já pisou nesse mundo, o apóstolo São Paulo, dizia: sem o Espírito de Cristo, é impossível dizer que Jesus é o Senhor. Amém.